eu teria uma sugestão, estava olhando aqui no chat a pauta. Uhum. Eu acho que, de repente, o ponto 2, que é o cronograma de atividades e a agenda, talvez fosse melhor ficar mais para o final, porque, assim, né, tu já decidiu o cronograma sem ter discutido as outras questões de fundamentação teórica e amostragem, fica meio... Não, mas a princípio, assim, esse cronograma de atividade é aquilo que está redigido lá no num projeto. documento, e a gente Quem sabe a gente começa, então. Só deixa eu É. fazer uma introdução aqui, então. Boa noite a todas e todos. Iniciamos, então, uma reunião do Comitê Científico do Mapeamento Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, reunião do dia 12 de abril. Muito obrigado, Mariana, Felipe, Tarson e Cris, pela presença de vocês, pela participação de vocês no comitê. Nós temos uma pauta hoje, uma pauta extensa, que foi preparada um tempo atrás e que talvez a gente não siga ela, mas ela nos ajuda a lembrar de alguns pontos. Assim. Eu queria começar com a questão dos dias e horários, né? A gente, pelo que vocês viram lá na nossa tabela de disponibilidade, aquilo está difícil, está um quebra-cabeça. Então, tomamos a decisão de abrir 2 reuniões, tentando abranger assim, diferentes disponibilidades, né, de vocês. A gente pode continuar fazendo assim, mas vão ter pessoas que vão trocar de horário. Nós já sabemos, né, que a Bruna, a Niura e a Lilian vão ter trocas de horário. Talvez a Mariana também vá ter, né, em função dos horários de aula, e o Felipe. Então, isso vai mudando a cada semestre para vocês, né? Então, vamos, sei lá, atualizando a tabela lá e vendo se é possível a gente se encontrar em algum horário ou seguimos na mesma função de 2 reuniões. A URGS, eu acho que está num cronograma diferente, né? Está encerrando o semestre agora. A URGS tem um cronograma diferente ainda. Bom, mas eu acho que seguimos assim. E se vocês tiverem novidade em relação aos horários, peço a gentileza de atualizarem na tabela e a gente vai tentando encontrar os melhores dias ali onde todos podem, ou a maioria das pessoas podem. Mas seguimos com 2 reuniões por semana, ou quinzena, na verdade. Aproveitando isso, né? No dia 24, nós temos uma reunião também já marcada da comissão científica, um comitê científico, na qual a Mel Ferrari vai apresentar os resultados daquele mapeamento que foi realizado de uma maneira assim muito incipiente pelo colegiado durante a gestão dela, entre 2020 e 2021, eu acho, né? É um mapeamento que levantou ali, acho que quase 300 respostas, né? Tem vieses de pesquisa, alguns mais ignorados, outros menos, né? Enfim, mas é uma pesquisa que dá alguns indícios interessantes já e que pode também nos direcionar para algum outro lado. Então, no dia 24, nós já estamos praticamente confirmados com essa reunião na qual ela apresentará. Vai ser de manhã às 10 horas. Nós vamos gravar de qualquer modo. Por que eu estou tentando marcar essa reunião de apresentação especificamente do planejamento, do mapeamento? A Mel apresentou ano passado, retrasado, o Tarson e o Felipe até estavam na apresentação, mas a reunião não foi gravada por algum motivo. Então nós queremos gravar, colocar no YouTube do colegiado para gerar uma espécie de referência disso. Esse mapeamento ele não está publicado em lugar nenhum, não foi feita nenhuma publicação e nenhuma apresentação formal dele. Então a gente está tentando também criar essa referência dessa primeira pesquisa. Então, a Mel apresentando, a gente grava, coloca isso no YouTube do colegiado. Bom, se tem ali uma forma de referenciar de uma maneira um pouco mais correta, né, coerente esse mapeamento. Para além disso, eu comecei a escrever um artigo sobre esse mapeamento e sobre o colegiado setorial. Se vocês quiserem participar, fica o convite para vocês também, né? Já está também na nossa pasta lá do mapeamento. Eu vou falar um pouquinho das pastas também, mas eu vou passar para a Cris antes. Talvez a Cris tenha alguma coisa sobre a reunião que queira falar.
Não, justamente a gente vai gerar o link, estava aguardando esse nosso encontro de hoje para poder falar, mas eu tenho a impressão que o Tarson e o Felipe estavam presentes quando a Mel apresentou, não? Sim, sim. Gerou um debate bem bacana, assim, uma pena que aquela reunião não foi gravada, então a gente resolveu retomar isso, apresentar para o restante dos pesquisadores, para conhecer um pouco, porque aquilo também dá uma noção do que inclusive das dificuldades que se encontrou para gerar um relatório depois, né? Então, acho que vai ser bem bacana. E aí eu vou encaminhar o link da reunião no grupo de WhatsApp, e eu queria combinar com vocês, então, de que a gente passa a fazer essas comunicações, tá, da dinâmica através do grupo, tá, para facilitar. Bom, a princípio era isso, e também eu queria solicitar, repetir, a gente fez o envio dos ofícios, eu queria só reforçar essa questão, né? A gente fez o envio dos ofícios para deixar registrado aqui, né? Fizemos o envio dos ofícios, que é para as reitorias e pró-reitorias de extensão e pesquisa, às vezes as duas são juntas, às vezes são separadas, né? Para fazer essa Formalização. essa é uma oficialização da parceria, né, indicando os pesquisadores que estão ali. A FURG deu uma resposta solicitando maiores informações que eu vou querer entender exatamente que informações tratam, né, porque eu acho que no ofício tu tiveste acesso, eu coloquei cada pesquisador anexado, né, então, a princípio, aquilo me parece que contém todas as informações necessárias, né. Tarson, eu não sei a quem que eu envio, se é ali na Assembleia, para quem é, qual é o setor, entende? Para quem a gente precisa se reportar, que é para oficializar essa participação. Eu checo isso e te mando amanhã. Isso, então eu fico Acho aguardando. Que é a minha coordenadora, sim. Tá, daí tu me passa o nome e o endereço, tá, e a função, para eu poder me dirigir. Mariana, eu ainda não enviei, eu jurava que eu tivesse enviado para o UERGS, e agora eu fui checar as datas e as respostas, e eu vi que eu não tinha enviado ainda, então vou estar enviando, mas também eu acho que a UERGS estava em processo de mudança também ali, não sei o que foi que houve nessas nossas trocas aí, que eu achei que eu tivesse enviado, então ficou faltando, tá? Na verdade, retorno mesmo, com ofício, com registro e tudo mais, eu acho que foi a UX e... A UX, a FURG e a UFPEL retornaram com portarias? Retornaram. A UFPEL, que retornou com uma portaria, e a UX com um ofício, tá? Eu vou só ali abrir a porta que estão batendo e já volto. Certo. Acho que seguimos, né? Mariana, não sei se tu já ouviu falar desse primeiro mapeamento que foi feito lá na gestão da Mel, do Edson e do Ben no colegiado, ou se tu já teve contato com os resultados dele. Na verdade, eu estou aqui chegando hoje, mas antes eu assisti a reunião de vocês anterior e tentei acessar alguns documentos, né? Então, um pouquinho assim, eu não sei se alguém da UERGS alguma vez já participou de alguma reunião, de algum... Foi a Mariana Fetter na apresentação ano passado. Mariane Rotter. Mariane Rotter. Rotter, tá? Troquei uma letrinha ali. Dá confusão mesmo, são duas Mariana e Mariane. E eu, final do dia, já estou difícil, tá? Tá? Então, assim, foi a Mariana que participou da apresentação da minuta, mas o acompanhamento, desde março, abril, acho que foi mais o Felipe e a Bruna Fetter e a Lilia Maus, eu acho que um pouco, né? E o Tarson vem desde 2021, né? Eu acho que não me lembro se era outubro ou novembro, né? Ele participou de uma reunião para falar dos mapeamentos que ele já havia participado, né? E também para o Edson apresentar o mapeamento da dança, que acabou
acabamos incluindo ali como referência, porque é um mapeamento na área da cultura já realizado, né, que pode nos dar algumas dicas, né? O Tarson já está familiarizado com esse mapeamento da dança, Felipe já ouviu falar, né? Mas, enfim, estão lá. Eu não sei quais materiais tu já conseguiste acessar lá no Drive, Mariana. Aí... Eu acessei uma documentação em forma, assim, de gráficos, bem colorida, que acredito que tenha sido esse mapeamento da Mel Ferrari. Exatamente. Eu só queria, antes de vocês começarem, como eu estou chegando hoje à minha primeira reunião, assim, que vocês pudessem me situar um pouco o que vocês esperam, assim, das universidades. Eu estou aqui representando a UERGS, mas mais por questões de agenda dos meus colegas. O nosso colegiado é muito pequeno, não sei se vocês sabem, né? Então, quem tinha, digamos assim, cada um representa a UERGS em algum lugar, em algum órgão, em alguma comissão, né? Então, eu queria saber um pouco disso, até para eu poder passar para o colegiado na próxima reunião que a gente tiver, né? Bom, o mapeamento inicial, esse que tu teve acesso, ele foi feito de uma maneira muito, entre aspas, caseira, dentro do colegiado, né? E nós achamos por bem dar continuidade na nova gestão com esse processo de mapeamento, só que submetendo ele agora a todos os pré-requisitos, digamos assim, de uma pesquisa formal, né? E uma pesquisa que se preze, né, ela passa necessariamente por uma certa comunidade, digamos assim, entre aspas, científica, né? Então, as universidades foram convocadas nesse sentido, né, para que participem dessa pesquisa de uma maneira ativa também. Então, a ideia é que vocês participem de um modo ativo da pesquisa, e a gente vai falar sobre isso hoje, mas também que nos ajudem no futuro com a estipulação das metodologias de pesquisa, das definições, por exemplo, de aplicação dos formulários, né, de como vai ser feita essa análise, de como a gente pode divulgar esses resultados e assim por diante, né? Então, o que se espera é isso, assim, né, a nível de parceria mesmo, em termos de pesquisa. Cris, está com a mão levantada? Pode falar. E o Tarson também. Acho que o Tarson levantou primeiro, se o Tarson quiser fazer uma colocação agora. Tu está mudo. Só para dar um exemplo, Mariana, da experiência do mapeamento da dança, boa parte do sucesso do mapeamento da dança tem a ver com a relação do esforço de mapeamento com as universidades. Porque, assim, para além do que o Guilherme já mencionou, digamos assim, de ter todo um aporte teórico, metodológico, de garantir uma consistência científica do trabalho da pesquisa, do mapeamento, que eu acho que isso é indiscutível. Também eu queria destacar que tem toda uma dimensão operacional desse engajamento, porque, assim, pelo menos a UFPEL eu tenho certeza, mas acho que a UX também, os pesquisadores da universidade também mobilizavam bolsistas para ajudar no trabalho, e, mais do que tudo, eu acho que as universidades têm esse papel operacional de ter a relação com o seu corpo discente. Então, é mais fácil para a universidade encontrar os seus egressos, por exemplo, que é um público importante, assim. Então, todo mundo que passou pela UERGS nas artes visuais, de uma forma ou de outra, tem como ser atingido mais facilmente se a UERGS estiver envolvida, porque tu pega as listas dos teus ex-alunos e tal, e a gente pode mandar esse material. Então, assim, a contribuição ativa das instituições, para além da parte, digamos assim, só do conteúdo e da metodologia da pesquisa, também do ponto de vista de que essas instituições são a referência, ou são uma referência que facilita tu encontrar o público. Claro que vai nos sobrar toda uma parte que eu acho que é importante, que é os artistas visuais que não passaram pelas instituições formais, né? Que aí vai ser muito mais complexo de tu encontrá-los, mas, sem dúvida, tu conseguir atingir pelo menos os egressos das universidades, por exemplo, que cada curso tem o seu banco de dados dos seus alunos, dos seus ex-alunos, também esse papel de mal ou bem, em cada região, as universidades são a referência. Então, tipo, do ponto de vista territorial, por exemplo, a gente tem a UX, tem a FURG, tem a UFPEL, ter a Santa Maria envolvidos, tu consegue ter uma abrangência realmente estadual do trabalho.
Cris? Eu vou adicionar essas colocações do Tarso e do próprio Guilherme o seguinte fato: a escolha que foi feita de parceria de universidades são de universidades que têm cursos de artes visuais, que oferecem cursos de artes visuais. Então, tem as federais, tem a UERGS e tem a Fevale e a UX. Existiam outras universidades comunitárias que tinham curso, há pouco tempo atrás, tinham um curso de formação em artes visuais, mas elas tiraram da grade curricular e colocaram design, colocaram outras coisas. Então, nós não incluímos essas. A nossa intenção com relação à participação na pesquisa é a familiaridade com os temas que são caros às artes visuais, portanto, pesquisadores que já têm uma bagagem teórica, que já trabalham com subsídios teóricos que possam orientar a pesquisa, tá? Porque essa etapa que nós nos encontramos agora é a segunda etapa, que é a construção teórica, a base teórica e metodológica para a pesquisa, certo? E, assim, a gente tá tipo assim, rush, sabe? Muita pressão, e achando assim, depois falaremos do cronograma, estamos atrasados pelo menos um mês, né? Então, assim, ninguém está querendo iguinovação, estamos procurando pessoas que já fizeram pesquisa nessa área, portanto, isso ajuda a pensar os conceitos, as categorias, qual é o recorte que a gente vai fazer e que é possível fazer. Esse é um ponto. A UERGS tem uma importância gigantesca, tá, nesse contexto, porque a UERGS, enquanto instituição, ela tem universidades em muitas regiões do estado do Rio Grande do Sul, e o recorte geográfico que a gente quer dar são todas as regiões funcionais do estado. Então, bem ou mal, dentro de universidade, tem pessoas com competência para aplicação de formulários, por exemplo, né? E de compreender alguns critérios que vão se estabelecer nessa pesquisa. Então, a importância na UERGS, que talvez aí você me sinaliza, né, Mariana, se tem necessidade de entrar em contato com outro departamento superior da UERGS, para a gente pensar em algum momento como, caso a gente venha a precisar acionar alguma coisa, né, com quem que eu converso e, né, com quem que eu converso e como podemos encaminhar isso. Então, a sua parte é um pouco isso, ajudar a pensar isso, né, pensando que eu tenho todas as cidadezinhas da UERGS, as regiões e tudo mais. As artes visuais só em Montenegro e Porto Alegre. Que tem. Artes visuais então, só em Montenegro, agora em Porto Alegre, né? Isso, não tem tanta coisa assim para pesquisar. No entanto, institucionalmente, talvez nos ajude. E se a gente for pensar institucionalmente em universidades que estão em localizações mais longínquas, talvez a gente possa, inclusive, pensar isso. Eu não comentei no grupo da segunda-feira, possa pensar em incluir a Unipampa como auxílio para implementar, para aplicar algum questionário, coisa e tal, mas já foi mencionado aqui, lembrado pela Bruna, e o próprio Tarson já sugeriu isso tempos atrás, de se adotar uma metodologia de bola de neve, talvez, né, um vai acionando 2, 3, 4, um X número de conhecidos, outro vai falando. Então, assim, eu acho que depois tem a questão do recorte, mas para entender por que eu insisti tanto na presença de alguém da UERGS e do curso de artes, em primeiro lugar, porque neste momento que nós nos encontramos é para construir essas bases, tá? E vai ter um momento de aplicação e coleta. E eu acho que nesse momento a UERGS tem que estar bem inteirada desse processo, né? Mariana, respondemos as tuas dúvidas?
acredito que por enquanto sim, vamos ver se não aparecem novas, né? Eu só gostaria de saber o que vocês esperam também em termos de recursos, porque vocês devem saber que a realidade da UERGS não é a mesma das federais, né? Uma universidade bem menor, com bem menos pessoas trabalhando, então, em termos, né, de mão de obra, digamos, recursos humanos não temos tanto, né? A gente trabalha em passos de formiguinha, então, nosso curso, de artes visuais mesmo, somos 4 professores, né? E um está de licença para o pós-doc, que é o Igor Simões. Então, isso já é bem restrito, né? Sim. Bom, nós estamos também numa tentativa de pensar em termos de um projeto para captar, né? Captar dinheiro para justamente realizar toda a parte técnica depois. Então, essa é uma possibilidade. A gente tem pensado desde o início esse projeto de mapeamento como algo que se abre também para a possibilidade de captação de recursos, aí a pensar por onde a gente vai. A gente não tem ainda estabelecido. No entanto, uma das questões importantes antes de nós já jogarmos o projeto, né, numa captação era de que as referências teóricas fossem bem estabelecidas, né? Então, isso tinha que estar dado antes de nós pleitearmos algum tipo de edital para captação. Então, assim, a gente também tem cobertor mega curto, o colegiado não tem dinheiro algum, todos trabalham voluntariamente, por amor à causa. Então, não temos grandes expectativas também, nesse sentido. Tarso? Não, eu só, assim, eu sou mais minimalista, assim, em relação a esse tema dos custos da pesquisa, porque, assim, tem um velho pesquisador que faz pesquisa de opinião que diz, olha, a pesquisa boa é a pesquisa que tu consegue fazer. Quer dizer, então, acho que não precisamos também esperar condições ideais de financiamento, nem ter a expectativa de que a gente vai fazer a pesquisa a partir dos recursos. A experiência que a gente teve no mapeamento da dança foi que o custo, se a gente usar as tecnologias que estão à disposição e fizer a pesquisa basicamente com questionários online, o custo ele é relativamente pequeno, né? Assim, e tendo um grupo de pessoas como nós, assim, com algum tempo disponível, eu acho que o papel das universidades é muito mais emprestar o seu peso institucional e acadêmico e conseguir usar esse peso institucional no sentido de conseguir divulgar e captar pessoas e conseguir fazer a pesquisa circular. O que eu me lembro, assim, no máximo que tinha, eu acho que eram alguns bolsistas na UFPEL e a UX e Santa Maria, eu acho, que ajudavam a fazer a busca ativa. Então, no da dança. Pessoas, no da dança. Então, assim, era um bolsista e, se não me engano, na dança era um projeto de extensão. Na UFPEL era um projeto de extensão que ela criou que tinha bolsa de pesquisador extensionista, e aí essa pessoa que era do projeto de extensão dava uma contribuição mais permanente, mas eu acho que mesmo uma pesquisa com limites é melhor do que pesquisa nenhuma. Então, qualquer conhecimento que a gente consiga construir, ele vai ser útil e vai ser importante, e acho que não precisa também ter essa expectativa de ter uma estrutura toda grande montada para conseguir fazer. Eu acho que, claro, a experiência da dança, por ter sido feita com esses limites e recursos, acabou, por exemplo, demorando 1 ano e meio para conseguir 1.700 questionários, né? Que é uma amostra que a gente não sabe se ela é representativa ou não, mas ela era uma amostra que estava em todas as regiões do estado, então eu acho que ela foi relativamente representativa. E, bom, esses 1.700 podem não ser uma amostra do conjunto das pessoas da dança, mas é um cabedal de informações que nunca se teve, né? Então, ela realmente contribuiu muito para a gente compreender a dinâmica, especialmente essa relação de quem consegue viver da dança, como é que consegue viver da dança, quantos por cento dos profissionais que são da dança conseguem viver daquilo, quando não conseguem viver só da dança, no que eles vivem. Então, o que eu acho importante é o engajamento das instituições, no sentido de divulgar que a pesquisa existe, de conseguir buscar ter acesso a mais pessoas, buscar ter acesso aos e-mails dos egressos das universidades. Então, acho que não precisa ter uma expectativa de grandes financiamentos,
e eu acho que tu fazendo ela online, o custo, porque assim, para uma pesquisa dessa ambição, o ideal seria a gente ter um corpo de 50 pesquisadores que fossem em todas as regiões, que entrevistasse pessoalmente e tal. Isso eu acho que está descartado, mas seguramente, por menos que a gente consiga fazer, a gente vai estar avançando em termos de construção do conhecimento em relação ao que já se tem, porque na realidade não se tem nada, né? Então, como dizia o cara, uma pesquisa com limites é melhor do que pesquisa nenhuma. Então, acho que tudo é lucro, na verdade. Cris, está inscrita? Sim. Sim, na verdade, assim, por que já estão, nessa segunda etapa, estão sendo convidados pesquisadores de universidades, né? O colegiado não tem verba, vocês estão recebendo, e nós não queremos nenhuma inovação bibliográfica agora, nenhuma pesquisa bibliográfica, é o que vocês já têm de conhecimento que possa embasar essa pesquisa na busca. Para a gente fazer essa construção, a gente precisa da referência teórica e metodológica para poder fazer uma indicação do perfil do comitê, são 3 comitês, né? Do comitê técnico, tá? Que é para daí também a gente fazer a construção de projeto de financiamento, mas a gente tem que saber o tamanho desse comitê técnico conforme o que se estabelecer em termos de metodologia de pesquisa. Então, assim, se a gente vai estar analisando, aqui o Felipe já fez aquela análise dos editais, né? Se a gente vai olhar, fazer um levantamento de material documental, quantas pessoas, o que vai ser necessário, em quanto tempo, né? Então, a gente precisa saber o perfil, o que ela precisa saber fazer, né? Que tipo de capacitação ela tem, para a gente ter uma descrição mínima de uma ficha técnica e tentar montar esse projeto para captação, se necessário for, que vai ser necessário, até para depois poder apresentar, poder publicar, né, divulgar e tudo. Então, esse é um outro departamento, e a gente quer inclusive, tentar outras formas de captação, e não, porque a gente sabe que, por enquanto, as universidades não vão estar acessando um volume do que a gente gostaria que fosse, né? Quem sabe em breve, mas, por enquanto... Então, não é nesse quesito, Mariana, tá? Então, mas assim, focando abril, maio, primeiro semestre, a gente terminar essa base teórica e essa descrição dessa ficha técnica, sabe? Do número de pessoas, para quê, com que capacidade, que é para a gente pensar quem é que serão, quem é que vai compor essa ficha técnica, né? Quem é que vai fazer o quê? E que tipo de articulações nós vamos precisar fazer? Por exemplo, para o comitê articulador se envolver nisso, né? E, inclusive, assim, a UERGS tem essa... Eu vou falar pela UERGS por ela ter essa característica de ter tantas universidades em tantos cantos. Pode não ter curso de artes, mas quem está na UERGS deve saber, nas cidades do interior, se tem alguma associação de artistas, se tem algum ponto ativo de artes visuais lá, e, portanto, só de acionar, de chegar nesse lugar, a gente já consegue, ou de conhecer algum artista, a gente já consegue iniciar a bola de neve ali, né? Então, isso é importante. Então, o que não deixa de ser o que o Tarson trouxe aqui, um pouco dessa instrumentalização para comunicação e para acesso também, né? Gente, eu vou colar no chat o link para o documento que a gente abriu para atas e memória de reuniões. Nesse documento vocês encontram, se vocês rolarem um pouquinho mais para baixo, um cronograma atualizado, que era justamente isso que a Cris estava falando, né? A ideia, então, e é por isso que acho que a Cris está ansiosa com isso, que nós já estamos atrasados dentro desse cronograma há um mês, mas também, enfim, atrasos acontecem, né?
E a gente teve toda uma questão para conseguir reunir esse grupo pós janeiro. Então, sim, acho que vamos ter que atrasar um mês, né, todas as atividades ali. A gente estaria, então, para abril ainda, né? Isso vai ficar para final de abril, né? Entrega desse relatório parcial teórico, com desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e estipulação de metodologias, e para o final de abril, estipulação de critérios de participação no comitê técnico também, mais a ficha técnica, que a Cris estava mencionando, e aí as indicações para ele a partir dos membros do comitê científico. A ideia é que o científico ele também institua o comitê técnico, e aí o comitê técnico também siga na aplicação dos formulários e levantamento de informações. Mas a gente tem uma ideia, então, prevista aí de cronograma, claro, é uma espécie de utopia, claro, né, mas a gente vai ajustando ele, conforme for possível. Tá, Cris? Utopias. Eu acho que deu para compreender, então, qual que é o primeiro objetivo, né? E, assim, em termos de dinâmica de trabalho, visto que encontrar uma agenda comum tá, é uma coisa quase inviável, né? Nesses tempos pós-pandêmicos, ainda todo mundo ajustando seus calendários, está bem difícil. O que a gente pensou? Bom, eu coloquei o Guilherme na posição de redator, mas, enfim, a gente vai construindo esse material, né, esse projeto, mas nós gostaríamos que vocês fossem, além de discutir aqui o recorte que acham que é necessário, tá? Também forneçam bibliografia, complementem a bibliografia que está sendo indicada, foi criada, inclusive, uma pastinha para fazer a indicação bibliográfica, né, Guilherme, ou não? É o que eu quero conversar agora também, assim, eu vou botar um outro documento aqui agora, que são as anotações livres, tá? Ali a gente já traz, então, as sugestões de recorte que foram feitas pelo colegiado lá no advento da apresentação da minuta do projeto de pesquisa do mapeamento, e nós já trabalhamos com alguns recortes. Então, o trabalho nesse primeiro momento para o comitê científico seria: seguiremos esse recorte, trabalharemos com outro recorte até para definirmos a formulação das perguntas, por exemplo, para o formulário, né? Então, como a gente vai fazer as perguntas vai influenciar muito na pesquisa e no que ela vai levantar. Então, a gente também precisa estabelecer certos recortes. O que foi sugerido pelo colegiado, né? Eu peço desculpas para o Tarso e para o Felipe, vou chover no molhado, que vocês já sabem, mas é importante retomar. A gente tem sugerido um recorte territorial, né? Estado do Rio Grande do Sul, municípios e regiões funcionais. Para cada um desses recortes, a gente está trazendo uma justificativa, né? As escolhas são arbitrárias, mas são, em certa medida, arbitradas e justificadas aqui, né? Temos o recorte temporal também, a pesquisa ela vai se debruçar entre esse período de 2020 e 2023, sobretudo porque aí a gente tem, muito possivelmente, uma quantidade de referências e de informações a partir do Procultura que nos interessa mapear e acessar também. Então, a pesquisa ela também tem esse caráter híbrido, né? A gente está sugerindo acesso a respondentes via formulário, mas também complementação através de bancos de dados, como o Procultura. Então, seria interessante cotejar esses dois tipos de origens, assim, de informações, né? Bom, aqui então tem uma observação sobre os métodos de pesquisa, né, preenchimento e análise de respostas por acesso a respondentes, público-alvo, e acesso e análise de bancos de dados da SEDAC e Procultura. Aí vem outras questões, né? A ênfase vai se dar, então, nos agentes individuais que atuam nas artes visuais, especialmente os agentes com atuação sistêmica, não excluindo aqueles agentes com atuação complementar. Então, nós não estaremos mapeando os agentes institucionais das artes visuais, embora a ideia é prever algumas questões, algumas perguntas no formulário sobre instituições e organizações. Tarso. Não, só nesse sentido, acho bem legal a ideia de ter essa dupla entrada de
na abordagem de coleta de informações, mas eu acho que, para evitar tu ficar tendo bananas e laranjas misturadas, eu acho que, ao mesmo tempo que, ao acessar os bancos de dados, tem que ver se a secretaria nos franquia esses dados, no final das contas, que é uma coisa mais complexa, ao acessar esses dados do Procultura, também, na medida do possível, tentar fazer essas pessoas responderem o questionário individualmente também, para a gente não ter uma pessoa que respondeu num lado e não respondeu do outro. Então, uma coisa é ver no Procultura e ter esse quadro qual é o perfil dos projetos de artes plásticas que transitaram no Procultura, quem é que estava ali, como é que recebeu, etc. e tal, que eu acho que é uma base de dados super rica, mas, ao mesmo tempo, botar essas mesmas pessoas na amostra geral, porque aí tu tem uma coisa mais ou menos comum a todos, né? Sim. Felipe? Não, indo ao encontro que o Tarson está falando, eu acho muito importante a gente ter mais de um banco de dados, justamente poder fazer o cruzamento deles e traçar os perfis, né? Só o questionário não é possível. E também indo aqui, pensando, olha só, o sistema é feito de circuitos. Se a gente não olhar as instituições, a gente não vai conseguir mapear o circuito. Saber quais artistas acessam, por exemplo, Margues, Fundação Iberê, e quais artistas acessam o espaço visual do Tribunal de Justiça. São perfis diferentes de artistas, mas aqui não cabe a gente fazer esse tipo de julgamento. Cabe ao mapeamento entender esses circuitos, né, que compõem um sistema maior. E aí sim a gente vai conseguir ver a capilaridade, né, deste sistema e até onde nós conseguimos chegar. Se a gente excluir as instituições, me parece um grande problema, porque a gente não vai enxergar o circuito. Ou seja, o que é um circuito? Onde um determinado agente circula, e os pontos de entrada e os pontos de saída, os pontos de contato, porque num sistema são vários circuitos e eles se tocam, né? E aí vai a busca ativa. Talvez a busca ativa principal, essa que a gente pode formular com os nossos bolsistas, seja, então tá, cabe a nós olhar para a nossa região, vamos pegar aqui a minha região, onde estão, né? Quais são os espaços expositivos, quais são as galerias, quais são... E aí eu vou lá e eu mapeio ativamente isso. Eu formo um banco de dados, tá? Depois vamos ter essa outra via bola de neve, tá? E depois nós vamos ter os bancos de dados, se a gente conseguir fazer o acordo. E daí, com tudo isso, a gente cruza, e aí a gente traça perfis. Porque nós não vamos ter um perfil, nós vamos ter mais de um perfil. E vamos ter base suficiente de dados para enxergar, como o Tarson colocou muito bem, assim, é melhor o que é pesquisa do que nenhuma pesquisa. E com vários bancos de dados, também as discrepâncias que vão acontecer, que nós vamos enxergar, e que a discrepância também nos diz muita coisa sobre. E não ficamos também com uma análise elitista do sistema, que é uma coisa que vem me preocupando muito. A gente só podia ser muito fácil, a gente só olha para o Margues, para a Fundação Iberê, e cara que está no interior, o cara que não chega nesses lugares, mas ele é artista sim. Não cabe o mapeamento dizer o que é bom ou o que é má arte nesse momento. Cabe entender onde é que estão essas pessoas e aonde elas estão circulando. Desculpa te interromper, mas assim, isso precisa ficar bem claro, assim, essa questão ela surgiu na segunda também, né? O mapeamento ele está baseado na atuação profissional dos agentes individuais e não tem nenhuma pretensão em contribuir com legitimação de artistas no Rio Grande do Sul, né? O mapeamento ele não está, o mapeamento ele é uma pesquisa de cunho sociológico, né? Ou seja, de caráter descritivo, que vai mapear as práticas culturais. Vocês estão falando bastante de artistas, mas, ao mesmo tempo, vocês estão falando de agentes. Sim, tem outros agentes também, desculpa, eu fiz a insistência agora. Não é só artista, né? Não é só artista, são agentes. Certo. Isso. E aí eu tenho uma proposta de metodologia que consegue coadunar tudo isso que nós estamos falando, que é Alberto Melucci, a metodologia reflexiva, que é qualitativo e quantitativo. Ele não faz a separação, ele vai dizer que frente, né, a essas interrogações, ele vem do campo das ciências sociais, né, a distinção entre qualitativo e quantitativo é um equívoco, não qualifica, né, o processo de pesquisa. Nós precisamos das duas coisas. Porque é tão difícil quanto levantar esses dados,
vai ser a parte de analisar, de compreender, de traçar esse perfil, né? E isso vai ter muito a ver com esse comitê que vai fazer a análise. Eu e o Tarson podemos pegar os mesmos dados, e podemos chegar a lugares diferentes. E nós temos que ter clareza disso e temos que ter um senso comum entre nós que estamos juntos. Outro ponto que, aí já emendando, porque, né, eu acho, assim, fundamental que, quando a gente olha, sabe, vamos pensar o amor pela arte de Pierre Bourdieu, ele faz junto com o estatístico. Nós precisamos que esse comitê científico, olha só, nós somos todas as artes, legal, tem que ter gente da arte, mas não pode ser só nós. A exceção aqui é o Tarson, muito importante porque tem um olhar externo, mas acho que nós temos que encontrar, assim, se eu pudesse opinar, estou opinando, né, mas mais um ou dois agentes e que tenham interesse de participar, colegas de universidade, mas que venham de um outro campo de conhecimento, que lidem com pesquisa também, certo? Que lidem com mapeamento, mas cuja essa formação não seja somente, estritamente, o campo da arte. Porque daí sim a gente vai ter isso que vocês desejam, né? E que todos nós desejamos, o rigor científico necessário, que vem, de um lado, do nosso conhecimento do campo da arte, e vamos agregar conhecimentos de outros campos do saber. Né? E aí sim nós temos. E aí, qual o modelo? Eu estou olhando para os mapeamentos que estão sendo feitos. Os comitês científicos são constituídos, né, de pessoas, de pesquisadores, não necessariamente todos na mesma área. É fundamental ter. Né? Enfim, a gente tem o Tarson. Não que não possa ser somente ele, já é excelente, mas ele vai dar sempre um discurso externo do campo. E nós guardamos, querendo ou não, conosco, o discurso interno do campo. Está internalizado, a gente não se dá conta muitas vezes. E ele olha de fora e diz, não, mas peraí, isso aqui, não, isso aqui, por que você... Não? É esse tipo que vai dar essa base. Então, assim, seja agora, ou seja no segundo momento, acho importante a gente pensar, né? E aí, claro, a gente pode usar a nossa rede e outras pessoas que estejam interessadas, mas que têm uma bagagem e possam contribuir com o mapeamento. Enfim. Cris, depois Tarso. Assim, sobre o recorte, não é só artistas, são agentes, e aí tem aquela bibliografia do artista, etc., para dizer que isso acontece muito no interior também, e de uma forma diferente, eles são de tudo um pouco, inclusive de áreas diferentes, sabe? Então, assim, interessa mapear em que condições estão se dando as práticas artísticas, tanto na capital, nas cidades onde tem polo universitário e onde não tem, né? Então, como é que se dão essas práticas artísticas? Não é julgamento de critério de valor, de nada. E outra coisa que bem provavelmente as pessoas estão confundindo é que não é um catálogo de artista. Então, assim, está mais para apresentação estatística, né, quantitativa e também qualitativa no sentido de acesso ao quê, né, trocas com quem, né, e esse tipo de, ou desdobramentos funcionais que a pessoa tem que fazer, e os estrangulamentos, né, da própria cadeia, conforme a localização. Então, assim, de onde para onde, né, dali a pouco o artista bem considerado pelos seus, localmente, vai para a capital e se torna um marginalizado no circuito artístico na capital. Então, também tem todas, mas isso eu acho que não vai dar conta disso. Mas o que eu quero dizer é que, para além de quem vive o sistema e está acostumado com todos esses eventos, com projetos e tudo mais, não é essa a realidade do restante do Rio Grande do Sul, e esse é um projeto de mapeamento no Rio Grande do Sul, né? Então, a princípio, seria isso, os agentes, quer dizer, que funções exercem? Função de curador, né? Ninguém vai julgar se é o curador aquele que pendura do quadro do teto ao chão, ou se é o que tem um conceito norteador, ou se é o que faz uma pesquisa histórica, entendeu? Então, assim, não é com que qualidade, mas quem faz o que aonde, né? Tem aquele que faz a mediação, tem aquele que faz o curso continuado, enfim,
a gente tem que descobrir o que são essas práticas, né? Com relação a outras áreas, poxa, Felipe, tu falou e eu fui pensando de como é que eu não entrei em contato com o Stefano, da Economia da Cultura. Stefano é joia, né, Tarson? Uhum. Pois é, o Stefano, o Felipe eu não sei, mas talvez o Stefano fosse uma pessoa muito legal para trabalhar. Eu vou tentar localizar ele, tá? E conversar sobre o projeto, porque tem alguém da área da economia, né, que está familiarizado com a estatística e tudo, ajuda, né? E talvez ele tenha bolsistas ali que possam dar conta de alguma coisa também, né? Então, eu vou tentar ver se isso é possível, tá? O que eu ia dizer só é nessa mesma linha da parte final da crise, a parte inicial eu concordo totalmente com o tipo de abordagem, e acho que, assim, nessa linha de buscar também essa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, sei lá qual é o conceito que a gente vai usar em relação a isso, mas de incorporar pessoas de outras áreas, acho que, além do Stefano, que eu acho que realmente pode contribuir se tiver disponibilidade, interesse, eu acho que também ali na sociologia da URGS, e no políticas públicas, tem gente que está estudando economia criativa, que talvez a gente possa também puxar a partir desse olhar externo ao sistema das artes, mas que tem alguma contribuição do ponto de vista metodológico e de pesquisa, e que tem interesse nisso. Eu acho que vale bem a pena a gente tentar identificar quem podem ser esses parceiros e trazê-los para uma discussão, mesmo que eventualmente a pessoa não vá se engajar, mas, por exemplo, fazer uma discussão mais pontual, tipo o Stefano, que dá aula de economia criativa na economia, de repente trazer ele um dia e fazer uma conversa que nos ajude a olhar essas relações das artes com a economia, das artes visuais com a economia, por exemplo. Mesmo que o cara eventualmente não se engaje no processo, ajude a enriquecer a nossa discussão e a dar mais consistência para a nossa abordagem. E eu estou me lembrando que eu acho que a Unipampa que tem um mestrado de Economia da Cultura, criativo. Não tem? Tem. Então, vou dar uma conversada com o pessoal da Unipampa, então, para ver se isso pode ser pode ser importante para a pesquisa, né? Porque daí pega toda essa região fronteira, né? E tá, eu vou dar uma verificada nessa questão. Felipe, voltando à questão que tu trazes sobre instituições, qual seria a tua sugestão, então, a nível de encaminhamento de pesquisa em relação às instituições? É que a gente tenha um formulário específico para as instituições, para territórios? Qual seria a tua sugestão? Minha sugestão é para instituições com uma busca ativa por região. Então, por exemplo, eu me preocupo, eu estou na região sul, me preocupo em fazer essa busca ativa, ou seja, uma vez que tiver a pesquisa estabelecida, uma vez que eu possa buscar bolsista, porque sozinho não dá para fazer, mas é possível, não precisa também de grandes coisas, mas assim, então tá, eu vou pegar assim, o que tem em São José do Norte? Tem tal espaço da prefeitura, beleza. Então tu vai lá, se monta um formulário, né, que vai ter semelhante, nem todos, né, uma coisa é uma instituição como Fundação Iberê Camargo, outra coisa é o espaço expositivo da prefeitura de São José do Norte. Certo? Mas sim, a gente tem algo em comum, respeitando as particularidades até para entender isso. No entanto, a maioria dos espaços é muito mais semelhante, né, que nós vamos encontrar, provavelmente, eu não tenho os dados, provavelmente, a São José do Norte do que, né, a exceção que é a Fundação Iberê Camargo. Mas sim, e com busca ativa. Porque daí não adianta, a gente tem que, o pesquisador, buscar, e sempre que possível, se a gente tiver algum tipo de recurso, nem que seja para a bolsa de R$400 de iniciação científica, é que o pesquisador vá nesses lugares. Porque muda, é muito diferente. A gente monta um questionário, vamos falar assim, agora eu estou no interior. É capaz do gestor não conseguir responder o questionário. O que ele disser ali não corresponde ao espaço. Então, assim, à medida do possível, essas relações, mas com busca ativa. Essa é a minha sugestão quando a pesquisa estiver estabelecida. Porto Alegre é mais fácil, talvez, do que no interior. E aí, claro, precisa de algum recurso, ou seja, por bolsista ou por deslocamento eventual, né, do pesquisador com gasolina, com passagem, mas também não é uma coisa do outro mundo. É que a gente não sabe.
Eu não sabia que existia espaço expositivo lá, o Arte Estação, em Rio Grande, até está em Rio Grande. No entanto, para o contexto de uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, o Arte Estação é uma das referências, junto com a galeria da universidade, e agora tem uma livraria chamada Hipocampo, né, que está com um novo espaço que está se tornando, que é a colega, né, aí do comitê, aqui de Rio Grande, e está se tornando um espaço no qual os estudantes, os artistas da cidade, estão expondo com referência. É importante. Não é a mesma coisa que a galeria é importante. Não, não é. Mas para o contexto de Rio Grande, tem muita relevância. O Arte Estação tem muita relevância. O espaço é adequado? Não. Não porque nós acreditamos que seja o espaço adequado. No entanto, para esse contexto, para essa cidade é. E quem expõe ali são os artistas de Rio Grande. Certo? Então, eu acho que é importante a gente fazer. E não são muitos, no caso aqui. Uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, estou falando de 3, 4 espaços. Eu tinha pensado em contornar essa questão inicialmente através da amostragem, né? Através de trabalhar a amostragem. Claro que nós temos perguntas também sobre espaços específicos. E se vocês olharem esse documento que eu estava comentando com vocês do recorte, lá para baixo vocês veem sugestões já de perguntas que eu fui elaborando com a Cris para o questionário de agentes individuais, e lá no fim vocês encontram também uma prévia, assim, um desenho muito preliminar de um questionário para agentes institucionais também. Né? Eu entendo a importância dos espaços, né? Só que eu acho que também nós precisamos delimitar um pouco melhor o que a gente vai pesquisar. Não dá para pesquisar tudo, né? O meu medo é que a gente abra demais, tu entende, Felipe? E a pesquisa ela se torne também pouco informativa a respeito de algumas coisas e muito informativa a respeito de muitas coisas, né? Não, eu compreendo. Eu só acho que é inviável a gente traçar circuitos se a gente não olhar para os espaços. Não tem como eu enxergar o circuito. O sistema é feito de circuitos. Ou seja, onde é que eu enxergo o agente que circula? Daí eu descubro que quem expõe, por exemplo, no espaço X, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul também expõe na Mamute, que também expõe por sua vez, então, eu fecho um circuito. Daí eu descubro que quem expõe no espaço Arte Estação, em Rio Grande, também está expondo em Porto Alegre, mas aonde? No espaço expositivo do TJ. O TJ tem um espaço expositivo. E aí eu começo a traçar um outro circuito. E aí eu vejo, ou seja, daí eu tenho um sistema. Se não, tá, eu tenho com todas as limitações, mas eu tenho um sistema. Mas não é possível agora. Beleza, não tem problema, não é possível. É só uma sugestão. Não é possível, corta. Só que eu só acho que é viável enxergar o sistema olhando, pode ser para amostragem. Pode ser para amostragem. Eu não consigo pegar tudo, pega uma amostragem. Por região, assim, tipo, pega as principais coisas e faz uma amostragem, certo? Todos os limites que significa, e sem ter, a gente não vai saber se tem relevância estatística ou não. Porque a gente não tem em total, como é que eu vou saber que a amostragem tem relevância estatística? Não interessa, é o que a gente consegue. E aí a volta à frase do Tarson, que é melhor ter pesquisa do que não ter. Então, por amostragem a gente consegue. E aí, olha só, se eu tenho mais de um banco de dados, eu consigo... O estudante da UERGS expõe aonde? O estudante da URGS expõe aonde? O estudante de Santa Maria expõe aonde? Quantos conseguem acessar a capital? Quem não está ligado às instituições, acessa o quê? E aí eu consigo, com tudo isso, para que serve o mapeamento? Para a formação de política pública. Olha assim, não, precisamos de ações para esse perfil aqui. E aí a gente pode agir, ter plano de ação para o perfil tal que não consegue atingir, certo? Porque se a gente faz um mapeamento que não é instrumento para algum tipo de mudança, não faz o menor sentido a gente ter mapeamento, e é para isso que a gente está mapeando, tá? Mas, assim, estou sendo enfático, Guilherme, só porque eu acho que não é possível ver sistema se a gente não olhar para circuito, e não tem como ver circuito e sistema se a gente não olhar para as instituições. Se eu ficar só no agente individual, nós vamos ter uma parcialidade muito grande dessa relação. Que é complexa, porque é relações sistêmicas, né? Mas, enfim. Só para complementar, eu concordo com o Felipe, eu acho que vale o esforço da gente entender também, olhar do artista individual para fora, mas também das instituições para o artista individual, e acho que tem como, e acho que é relevante, coisas tipo, a Prefeitura de Porto Alegre tem a Galeria do DEMAI,
e tem agora espaço do Paço Municipal. Bom, mal ou bem, nos interessa saber, bom, quais são os critérios que eles usam, como é que eles selecionam as pessoas, de onde é que eles tiram os artistas. Eu acho que não vai dar muito mais trabalho e dar uma informação que é muito preciosa, mas mais do que isso, acho que também tu ir atrás das instituições nos ajuda na busca ativa dos artistas individuais, porque chega lá na, né, estação não sei o que lá de Rio Grande, ou ali na Galeria do Demai, e pergunta, bom, quem é que expôs aqui nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos? Tu tem o endereço, tem o contato deles, aí a gente vai nos ajudar, inclusive, a ter acesso a pessoas que, de repente, a gente não acharia na bola de neve nossa, sim, mas seguramente eles têm o registro de quem expôs por ali. Então, tu pode, com isso, já também usar esses espaços institucionais, espaços expositivos, como um caminho também para encontrar os artistas. Eu acho que vale esse esforço. Olha só, em 1986, a Nilza Desordem faz o primeiro levantamento que nós temos registros, tá, no Rio Grande do Sul. O que ela faz? Ela pega Porto Alegre, 85, mapeia todos os espaços e galerias. São 27 espaços comerciais, mais os espaços institucionais. Ela olha quem são, e aí fiz exatamente isso. Nesse último ano, quem expôs aqui? Todos os nomezinhos. Ela mapeou mais de 400 artistas, tá? Entre exposições individuais e coletivas que aconteceram nesses espaços. E aí entrou em contato com boa parte, 100 e poucos, os dados estão disponíveis. Aonde que eles estão disponíveis? Eles estão disponíveis na biblioteca da PUC, porque foi a dissertação dela lá na PUC, naquela pós-graduação que existia nos anos 80, antes de existir o mestrado na URGS. E depois a Patrícia Silva Dias faz o segundo levantamento, daí só para galerias comerciais, que é em 87, tá? Então, assim, são as duas primeiras pesquisas de mapeamento do sistema da arte do Rio Grande do Sul, que, na verdade, ela se pretende no Rio Grande do Sul, mas são de Porto Alegre, que é um outro problema, confundir Porto Alegre com o Rio Grande do Sul, certo? Então, elas se apresentam como no Rio Grande do Sul, mas elas são de Porto Alegre. Mas foi isso. O que a Nilza fez? Olhou, buscou, achou 130 e conseguiu resposta, fez um questionário, que, imagina, ela fazia à mão tudo isso, ia atrás das pessoas, e entregava o questionário e depois buscava no questionário, tá? E aí nós vamos ter, por exemplo, idade. Então, os anos 80, os anos jovens artistas, ela descobre, por exemplo, que a grande maioria não são jovens artistas. Ela vai descobrir que, né, existe uma porcentagem muito maior de artistas mulheres do que artistas homens. No entanto, a maioria dos artistas representados por galerias é homens. Então, assim, isso lá em 86, ou seja, tem 36 anos de idade, foi o ano que eu nasci. Ela fez esse grande levantamento. Buscando, sozinha, em um ano, ela conseguiu. Será que nós não conseguimos, com as universidades, com um peso e por amostragem, que não vai dar conta de tudo, mas por amostragem, buscando ativamente? Imagina a gente tem os dados, a gente vai ter os dados, né? De último ano, nos últimos 2 anos, de quem expôs nesses lugares. Enfim, só para compartilhar aqui as duas pesquisas de mapeamento, que até onde eu sei são as duas primeiras pesquisas voltadas a mapeamento no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Não encontrei pesquisas anteriores, nós temos algumas, na verdade, do Obino, mas são o Obino em 80 e alguma, 81, 82, ele vai nos dizer que Porto Alegre teve 400 exposições, mas ele não tem um rigor científico, eu não sei se eu posso confiar no Obino. Né? Escrevia nos jornais, vai estar lá, mas ele não tem o rigor que a Nilza vai ter, né? Que vai mostrar nome por nome, né? E depois ela ainda faz entrevista com 13 ou 14 agentes, que daí ela elenca e entrevista. E tem uma entrevista com o Chico Stockinger, que é maravilhosa nessa pesquisa. Um sinal, que está anexado. Que bacana. Eu acho que vai ser legal anexar essa primeira pesquisa no Rio Grande do Sul, que ficou em Porto Alegre. Das instituições. A gente também tem, eu tenho uma planilha Excel com também esses espaços institucionais, tá? Porto Alegre Porto Alegre, dá para dizer, né? Que precisa ser complementado. Talvez eu coloco essa planilha lá
e talvez precise ser complementado também os das cidades, né? A gente vai precisar, de alguma maneira, acessar esses locais coletivos. Mas eu queria comentar que está havendo também um outro novo comportamento, que é a venda direta, e que faz com que alguns produtores de artes visuais, tá, artistas, nem queiram participar de um sistema expositivo, tá? Eles estão trabalhando muito por venda via Instagram e outras coisas, né? Então, assim, talvez tenha locais em que, justamente por não haver um espaço onde se dialoga com os seus, certo? A pessoa busque as redes sociais e outras vias de manter a sua própria produção e viver de arte. Então, coisas que a gente vai precisar descobrir. E aí a bola de neve talvez vá nos auxiliar em alguma coisa. Tem um ali que produz e coisa e tal, e vende. Vai ter que ser por aí também, talvez. Só para complementar e para destacar a importância desse tema, casualmente, hoje mesmo eu vi uma postagem no Instagram de artistas norte-americanos se queixando de que o Instagram, aquilo que eu já estava imaginando que ia acontecer, se queixando que o Instagram agora mudou os seus algoritmos e que torna mais difícil para o artista ser visto por mais gente. Então, quer dizer, estou aqui há 5 anos vendendo meu trabalho pelo Instagram, e agora o Instagram mudou as regras, e aquelas pessoas que eu construí uma base, eu não consigo, tenho 1.500 pessoas nos meus contatos, e elas não recebem mais o meu material. Então, esse foi um processo muito rápido, que começou a se abrir para um campo que era totalmente inovador, no meu ponto de vista, de acesso ao mercado das artes, e que antes mesmo dele se consolidar como um espaço, já está virando outra coisa de novo, assim, que era tipo assim, era como é que chama? Um videozinho gravado de 5, 6 artistas, um atrás do outro, falando, olha só, eu montei uma base de 5.000 pessoas que compravam meu trabalho, e agora eu posto as coisas aqui e não chega mais neles, e quer dizer, já antes mesmo de virar uma nova possibilidade para os artistas, isso aí já está sendo desmontado pela própria natureza dessas redes sociais, né, que é uma coisa muito comercial e tal, porque primeiro o artista constrói todo um circuito para venda direta, e depois ele passa a ter que pagar para conseguir manter esse circuito, que primeiro ele formou porque era gratuito e valia a pena, e agora, se ele não pagar, se ele não patrocinar as postagens, ele não consegue se manter. É muito doido, isso foi muito rápido. Vai da pesquisa essa do modelo de negócio das plataformas e a interferência e a interação na comercialização de arte na vida dos artistas. É uma pesquisa bem interessante, principalmente quando começa-se a discutir a regulamentação das plataformas, né? Exatamente. Então. Aí, eu acho assim, que é isso, Cris, falamos, não é uma única base de dados, a bola de neve continua, nós temos uma segunda base de dados, uma terceira base de dados, depois a gente cruza as coisas para ter os perfis, né? E aí eu acho que a gente tem uma pesquisa... Só para cada uma delas tem que sempre pensar o número de pessoas que vai ser necessário, provavelmente o volume de análise que vai ter que ser feita, para a gente pensar esse cronograma do que é viável até o final desse ano, né? Porque o comitê técnico, a princípio, tem que testar, aplicar, compilar e gerar, juntamente com o comitê científico, o comitê técnico, juntamente com o comitê científico, gerar um relatório, né? Para depois fazer Aí sim, apenas o comitê científico fazer uma análise com proposições, uma análise mais crítica, qualitativa e para além do quantitativo ali, né? De todo modo, acho que para contemplar a sugestão do Felipe, o que a gente pode fazer é pensar na amostragem, pensar numa amostragem também para instituições.
né, fazer um levantamento inicial de instituições, isso tu também já tem, porque o colegiado fez isso no ano passado, né, Cris? Mas ainda falta complementar essa. Não, tudo bem, mas aí a gente Eu senta já de nem novo. estava considerando a pesquisa, mas assim, em vista da dificuldade, mas eu acho que agora, com as universidades participando, talvez eu consiga ampliar mais, sabe, os endereços e pelo menos a referência do nome dos espaços, que daí eu cato na internet, endereço e localização e tudo mais, para poder fazer a futuras articulações, né? Mas complementar aquela listagem lá, para justamente a gente ter uma noção do que existe de espaços oficializados, né? Porque também fiquei pensando como localizar, eu acho que eu já comentei isso em algum dos nossos debates, como localizar todas as associações de artistas visuais, né? Mariana. Tem uma dúvida aqui, eu estava olhando que vocês colocaram aqui, como se chama esse documento, deixa eu ver. Anotações para reunião, sugestões de recortes. Lá no fim tem várias perguntas, seria talvez o início desse esboço desse questionário, isso? Isso, aham. Tá. Eu percebi que o foco do questionário aqui me parece que é a produção direta, assim, artista que faz obras e algum ou outro agente produtor cultural, não há nenhuma, a princípio aqui ainda não tem nenhuma ênfase, ou pelo menos nenhuma busca também por quem trabalha com ensino, educação, mediação cultural. Eu acho que aqui a gente vai ter que usar os filtros se a gente, por exemplo, for usar os formulários do Google, que a gente pode usar os filtros e aí fazer uma divisão, né? De repente, essa sugestão foi da Bruna, inclusive, né? De que a gente dividisse o formulário, se, por exemplo, tu é artista, ele abre certos campos. Se tu é curador ou professor, ele abre outros campos. Tá, mas espera aí, nós temos um problema conceitual aí que tem que ser discutido. A maioria de nós atua em várias formas. Então, o Felipe Caldas é o quê? É professor, é curador, é artista. Espera aí. Foi uma sugestão da Bruna. Não, e por exemplo, característica nossa. Nosso curso de graduação em artes visuais na UERGS, ele é uma licenciatura, ele não é um bacharelado. Então, aí já tem uma formação bem distinta de um bacharelado. Olha só que bonitinho, participante. Desculpa, gente, eu estou aqui com vocês, ele está aqui do meu lado. E eu estou com uma gata miando aqui, porque home office, eu tenho 5 gatos. Eu tive que expulsar o meu gato, porque ele é meio tirano, ele quer que eu saia daqui, deixa de todo jeito. Quer ajudar o papai? Eu acho que é o seguinte, então ainda falta, vai ser bom a gente escutar a Mel com as perguntas que ela fez no formulário e as dificuldades que ela encontrou depois de poder fazer um relatório, tá? E nesse meio tempo, como poderíamos encaminhar, tá? Porque já estamos avançados aqui no tempo. Eu pensei que, desculpa, Guilherme, não sei se eu estou atropelando, mas assim, eu pensei que vocês estão agora familiarizados com esse documento, deem uma olhada, e eu acho que podem assinalar ali, escrever as sugestões de vocês, e também anexar a base bibliográfica, a base teórica, que embasa algumas perguntas, né? Ou colocar entre parênteses, se o recorte for tal, para descobrir isso, para descobrir aquilo, né? Sei lá, eu acho que assim, fazer uma construção coletiva disso, mas a princípio tu trouxeste várias referências hoje aqui, né, Felipe? Se tu puderes adicionar isso lá, tá? Nos ajuda e a gente vai encaminhando daí essa escrita e tentando organizar um pouquinho mais, tá? E dia 24, não sei se vocês vão poder assistir ou não, porque é 24 de manhã, mas vai ficar gravado justamente para ficar disponibilizado. E também dá para lançar coisas ali no grupo, no WhatsApp, se quiserem trocar uma ideia ou alguma coisa, tá? Gente, assim, para mim, durante o dia é sempre muito difícil, e segundas-feiras é o dia que eu dou aula, segundas e quarta. Então, e para ti não é problema, né, Felipe? Tu já assistiu essa apresentação, o Tarson também, então isso não seria problema. Eu só queria fazer 2 comentários em cima desse último debate, porque eu acho que ele é da maior relevância, assim, que a Mariana colocou. Baseado na experiência do
do mapeamento da dança, duas coisas ficam bem evidentes, e eu acho que isso vale também para as artes visuais. Docência e todo o sistema educativo, de formativo de artistas visuais é muito relevante. É uma parte fundamental que tem que estar dentro. Agora, eu não acho que tem que fazer tipo um questionário para cada tipo, porque outra das constatações que a gente teve no questionário, no mapeamento da dança, é que quase todo mundo é multifunção. Então, assim, a pessoa é artista visual, mas ele dá aula ou na universidade ou no secundário, e ao mesmo tempo ele monta projeto, quer dizer, então eu acho que a gente vai ter que, na verdade, na construção do instrumento, na construção do questionário, ter lugar para essas várias coisas, mas tendo claro que a gente não está num nível de maturidade que seria tipo no mercado da arte nos Estados Unidos, onde tem pessoa que é só curador de não sei o que lá, tem pessoa que, na verdade, essa mistura e essa contingência da pessoa ter que ser ao mesmo tempo captador de recursos, artista, gestor da sua carreira, professor, é uma realidade muito nítida que eu acho que se aplica também às artes visuais. Desculpe, não te conheço, não sei qual é a tua área nem tua formação, mas às vezes... Ciência política. Ah, tá. Às vezes não é nem questão, eu faço isso porque não somos maduros, né? Brasil, América do Sul, América Latina, enfim, por opção mesmo. Eu sou professora e artista por opção, não é porque eu não tive oportunidades melhores, né? Então, eu acho que às vezes não, muitas vezes passa por isso. Esses múltiplos papéis, eles são assumidos porque eu não imagino a minha poética, a minha atuação como artista separada da minha docência. Apesar de não ter formação em licenciatura, né? Tenho formação em bacharelado, mestrado, doutorado em poéticas, não sou nem um pouco da área assim, digamos, da teoria pura, nem da educação. Então, eu acho que isso também é interessante de a gente mapear, porque eu imagino que, mesmo em mercados de arte super fortes, como São Paulo, como os Estados Unidos, que tu mencionou, Europa, existem atuações artísticas, né, que não são por mera contingência, eu acho, elas são também é mais uma opção deliberada, né? Complexo, eu acho, né? Assim como a gente vai ter artista curador, assim como a gente vai ter curador professor, assim como a gente vai ter um museólogo, um historiador da arte interessado também na mediação cultural, não sei. Então, exato, e aí nós temos o artista etc. do Ricardo Basmal. Que é o exemplo mais conhecido, né, que ainda foca um pouco, eu acho, na minha opinião, nessa ideia do artista, etc., ainda para mim não é o professor, etc., ou o curador, etc., ele ainda foca muito nessa visão do artista como, né, mas a gente tem pessoas na URGS formadas em História da Arte, que não passam pela formação como artista, nem se interessam por isso, e são agentes, né. Então, eu fico pensando nisso, assim, que às vezes a gente, não sei, pelo que eu vi aqui, esse questionário, eu estou chegando aqui hoje, ele está bem focado na produção, né, do artista que produz e vende, esses agentes no mercado, não sei. Uhum. E é muito interessante, assim, a gente fala do Ricardo, mas o próprio Ricardo revê as posições dele, né, então eu fiz uma entrevista com ele justamente questionando isso. Uma das coisas que eu questionei, porque eu fui com bastante raiva, assim, eu tinha uma ideia equivocada do Ricardo. E depois que eu passei uma tarde com ele, dentro do apartamento dele, eu saí de lá e falei, não, peraí. Uma das coisas que ele falou, olha, o que eu escrevi lá nos anos 80, final dos 80, 90, era para um grupo muito específico. Porque uma das coisas que eu falei, tá, mas peraí, não é todo mundo, etc. Precisa dizer que é etc. Precisa não sei o quê. Mas não, hoje, mas quando eu disse... E daí ele vai contar as histórias, né? Porque ele está respondendo para um grupo, ou enfim, só um grupo pequeno, que é o seio dele, assim, que se acreditava, né? Que ser artista era o artista que trabalhava na galeria e que não fazia mais nada da vida a não ser trabalhar com a galeria. Como ele não trabalhava com a galeria, porque o trabalho dele também não conversava com o que a galeria esperava, ele começou a pensar nos agenciamentos, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele constitui isso quase como uma posição política. Né? Mas, enfim, e um baita papo dele, não, tu tá certo, isso aí que tu colocaste é o que ele tá pensando hoje, assim, não, a gente pega o texto de lá e fala, mas é por aí, né, daí o curador, etc, ou não sei o que, etc, né, mas essa característica por a mobilidade,
Porque o que nós fazemos, eu falo para os nossos alunos, o que produz o artista? Conhecimento, e o conhecimento se multiplica em diversas formas. O que te faz trabalhar? O conhecimento. E aí o conhecimento a gente aplica como a gente bem entende. Desde para fazer a obra, para estar na sala de aula, para escrever um texto, para fazer curadoria, conforme os nossos desejos, nossas pulsões, né? Enfim, e é uma característica da contemporaneidade. Por isso que é bem problemático, quando abre assim, artista, como a Mariana está colocando para nós, muito claro, assim, eu acho tem que entender isso como algo inerente, não só porque nós temos abraço no mercado frágil, mas como algo inerente à nossa decisão de ser artista. Ou não, ou de ser curador, ou de pensar arte, ou de não sei o quê, na sua multiplicidade, né? Como potência. Enfim, só para complementar, porque tu me chamou a atenção, né, ali no sentido de falar do Ricardo, eu me veio a entrevista que eu fiz com ele há uns anos atrás. Depois compartilha a entrevista. Tá na tese, Mariana, tá na tese. Tá, mas é que a tua tese deve ser bem longa, bem grande, né? Então... Não, mas olha só, dá para pular tudo e ir só para entrevista. Aquilo que ele deixou publicar também, né? Esse é um dos problemas. Fiz uma entrevista com o Aguinaldo maravilhosa, ele disse tudo. Transcrevi, tinha 20 páginas, ele só me autorizou a publicar 4. Sinal de que Ele tinha falou, muita coisa. Né? Ele falou o nome de todo mundo, falou o que ele pensava mesmo, mas daí ele não é ingênuo, é um agente do sistema. Como é que o outro vai ler aquilo que ele me disse? Né? Muito consciente. Uma coisa é o que a gente conversa no bar, no corredor, outra coisa é que a gente conversa, né, quando está sendo gravado. Divulga oficialmente. E às vezes eu me passo nisso, por sinal. Minha consciência se vai nesse sentido. Então, tá. Bom, gente, eu não sei se tem mais alguma colocação, se ficamos combinados assim. Para vocês, esse horário permanece como sendo um horário interessante para reunião, para alinhamento, ou então coloquem lá naquela tabela outra disponibilidade que possa existir. Tá? Não, esse horário para mim é bom, mas eu vou tentar nos da segunda-feira também estar presente, sempre que possível. Então tá. Aguardo então a indicação para onde que eu envio o ofício. Tá. Mariana, vou providenciar também, tá? Esse ofício e vou responder lá para o Willa, Felipe, tá? Para a gente... Eu também, eu te confesso que eu não sei o que eles esperam, tá? Mas, tá? Não sei o que eles esperam, tá lá. Reitorias são reitorias. Né? Exatamente. Sabe quem pode te responder melhor do que eu? É justamente a Débora, que é diretora de arte e cultura e trabalha do lado do pró-reitor. Não pense que eu não vou dar uma conversada com a Débora. Porque a FURG está querendo. Porque... Me ajuda aqui. Também não sei o que eles querem. Vou tentar contatar, achar o Stefano e conversar com alguém lá